Satnam, bom dia, bom dia. 5h20, então vamos começar rigorosamente nossa meditação do dia. Vamos já trazer as mãos em frente ao peito, na pose da prece. Outro dia, um amigo colocou um vídeo numa rede social, que é um vídeo do Sadhguru. Sadhguru é um professor muito especial da Índia. Não é Sikh, mas é um professor de yoga, tem um ashram enorme lá. E esse professor, ele brinca muito obviamente ele brinca, né? Mas com um assunto muito relevante, que é sobre a gente agradecer todos os momentos que a gente perceber que a gente ainda está vivo e que as pessoas perto da gente não morreram. Ele fala, olha, a cada minuto 250 mil pessoas na Terra deixam de existir e, portanto, se estamos vivos, isso é uma bênção. Ou se não temos ninguém próximo da gente que eventualmente faleceu, então agradeça por esses momentos. Vamos começar a nossa respiração lenta e profunda, para a gente conectando ao mantra de abertura. Om Namo Gurudev Namo. Nós vamos fazer ele por 3 vezes, hoje de maneira não musicada, hoje tentando entender, trazer toda a vibração interna que esse mantra tem para nós. Então nós vamos, como diria, a capela, a gente vai entoar o mantra. Nós estamos hoje no nosso 30º dia de meditação. Então a gente rompeu uma marca, né? E em tese eu tinha prometido fazer durante 40 dias, que é uma que a gente chama de sadhana. Nós vamos, pelo visto, ter que avançar um pouco mais. Então a gente vai fazer esse mantra nosso de abertura. Eu mais uma vez me coloco totalmente à disposição para caso queira entrar em contato comigo. Isso é importante, que muitas vezes a gente não quer, no coletivo ou de uma forma mais ampliada, manifestar os nossos sentimentos, nossas angústias e tal. Mas tem aí uma maneira mais privada de contactar comigo. Então vamos trazendo essa consciência, as mãos de frente ao peito. E nós vamos fazer o Om Namo Gurudev Namo. São longos, né? A gente, numa expiração, a gente vai fazer o mantra inteiro. Então vamos lá, vamos inspirar profundamente. Expirar. Lembrar de sempre usar as narinas. Inspirar para entoar. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo
Inspirem profundo. Segura o ar dentro. Faça uma leve contração do assoalho pélvico, que é períneo, reto, umbigo, esfíncter anal. Puxa o umbigo para dentro, para cima. Trava. Expirem, relaxem. Então, mais uma vez, bom dia. A gente tem um desafio adicional no sábado e domingo, que é acordar ainda mais cedo. E hoje foi muito interessante porque eu acordei às 3h48. Não estava dormindo mais. E eu fui engraçado que eu sempre fui uma pessoa de dormir muito. Mas recentemente, eu acho que isso faz parte inclusive do próprio envelhecimento, eu tenho acordado cada vez mais cedo. E também dormido cada vez mais cedo. De qualquer forma, esse é o momento, como eu falo, em que o sol começa a surgir, despontar, longe ainda. E quando o sol começa a se levantar e gerar calor, ele vai fazendo deslocamento de vento. Então sempre, absolutamente sempre, nesse horário de 5 da manhã, vem essa brisa, né? Eu estava fazendo a meditação hoje e uma frase que eu já comentei, acho que aqui em outra meditação, me chama muita atenção. Sabanadi Kaikdata Someve Serenajai. Sabadika Ekdata Someve Serenajai. Todas as almas provêm de uma única fonte, que eu jamais esqueça disso. Quando ontem a gente estava falando do primeiro sutra para a era de Aquário, em que a frase é muito simples: reconheça que o outro é você. Isso nos permite entender que aquele sujeito que está diante de nós, é humano e, portanto, tem medos, angústias, falhas, ignorâncias. Só da gente já ter esse entendimento à nossa mão já nos permite um exercício de muita compreensão. A fragilidade com que as pessoas têm para lidar com as situações. Então, antes da gente sair já julgando, questionando, a gente entender essa fragilidade, pensando de uma maneira mais genérica, que é um outro sujeito com todas as suas limitações. E quando a gente olha para esse sujeito com todas as limitações, isso volta para nós mesmos. Quantos dramas, quantos traumas, angústias, medos, inseguranças habitam em nós? Então, reconhecer que o outro é você é também reconhecermos a nossa própria fragilidade, a nossa própria ignorância. Um segundo aspecto que eu quis ressaltar é que muitas vezes aquilo que incomoda nos outros pode ser, na verdade, um reflexo de nós mesmos. Eu sempre fui, desde criança, muito aparecido, sabe? Muito, como dizem, muito cheio de prosa. E eu já me peguei em várias situações, quando alguém se destacava num grupo, numa festa, em qualquer lugar, aquilo me incomodando. Nossa, mas que pessoa é essa? E um dia eu fui perceber que aquilo que incomodava no outro era eu. Eu era exatamente assim, uma pessoa que chega, né? Chega chegando. Então, o que estava me incomodando naquele outro sujeito era eu. E, portanto, eu passei a observar muito do que no comportamento do outro me incomoda, porque às vezes isso sou só eu refletido. Então, esse é o primeiro sutra.
Quando a gente fala que todas as almas provêm de uma única fonte, que eu jamais esqueça, é porque por mais que na era de peixes a gente tenha construído hierarquias, status, títulos, coisas que nos diferenciam. Ah, esse fulano é doutor disso, esse Beltrano é... Quando eu falo doutor, é quem tem doutorado, eu faço sempre essa provocação a meus amigos médicos e advogados. Mas é uma provocação até boba, né? Pelo que eu estou falando. Esse fulano aí, né? Tem esse título, ele, a família dele é isso, a família dele é aquilo. Essas hierarquias, a gente criou para essa vida de peixes, para essa vida mundana nossa. Se a gente pensar que todas as almas vêm de uma única fonte e voltam para um único lugar, essas hierarquias são absolutamente temporárias, efêmeras e, em alguma medida, até bobas. Então é isso que tem nesse Shabbat, né? Todas as almas provêm de uma única fonte. Todos nós somos iguais. Todos. Mesmo aqueles que mais nos desafiam, mesmo aqueles que você fala, meu Deus, como é que essa alma veio, né? O que essa alma veio fazer, de onde ela veio, o que ela está executando aqui? Acho que isso é importante. O segundo sutra para a era de Aquário, que também, obviamente, é muito importante, vai nos dizer: há sempre um caminho através de cada bloqueio. E é muito legal que é através de cada bloqueio. Imagina que você está no seu caminhar na vida, na sua jornada na vida, e algo te bloqueia. O que a gente pode fazer? A gente pode parar, a gente pode recuar, a gente pode tentar contornar, a gente pode tentar passar por cima. E a frase, ela é precisa. Existe um caminho através. Nós precisamos atravessar o problema. Nós precisamos atravessar a realidade, contornar o problema, passar por cima, recuar. Não é uma opção para a gente. A gente precisa se encher de calibre, a gente precisa se encher de coragem e atravessar o problema. Até porque quanto mais maduro a gente vai ficando, a gente vai percebendo que todos os problemas que a gente contornou, parece que eles têm uma cola, né? Tipo um post-it, sei lá. E que na hora que você olha para trás, ele está ali coladinho em você. Não adianta. Então a gente vai ter que fazer essa travessia. Porque senão, esse problema, quando a gente contorna, passa, ele vai vir junto da gente. Mais cedo ou mais tarde, ele vai bater na sua portinha e falar: oi, lembra de mim? Eu sou aquele problema que você não resolveu. Então, o segundo sutra para a era de Aquário há sempre um caminho através de cada bloqueio. E nós temos que achar essa brecha e ir adiante, atravessá-lo. Não é contornar, não é passar por cima, não é recuar. É olhar, entender a realidade, compreender as suas facetas, as suas dimensões, compreender o calibre que a gente imprime nesse problema. Obviamente que nós vamos ter emoções, obviamente que dessas emoções a gente vai gerar sentimentos, nós vamos absorvê-los com muita compaixão, nós vamos ter os nossos momentos de negação, de frustração, de dor, mas nós vamos atravessá-lo. Então, esse é o nosso segundo sutra para a era de Aquário. Há sempre um caminho através de cada bloqueio. E nós não estamos falando que é um caminho fácil, tá? Mas nós estamos falando que é um caminho para atravessar. Muitas vezes
nesses momentos em que a gente tem algum bloqueio, alguma dor, alguma dificuldade, a gente entra num processo como se fosse num processo inercial, em que a gente vai por um caminho. E às vezes ele é negativo e ele vai produzindo mais sensação de negatividade e a gente vai entrando naquilo, né, como se eu não conseguisse mais sair. Existe um termo muito legal chamado Gutka. E esse termo Gutka, né, ele é como se fosse uma alavanca de parada. Então, essa meditação de hoje, ele vai nos ajudar o seguinte: quando toda a energia das nossas vidas estiver desequilibrada, imagine que para cada pensamento que a gente tem, existe um pensamento equivalente na polaridade oposta. Se eu tenho um pensamento negativo, existe um pensamento positivo equivalente. Para cada cenário negativo que eu construo, existe um cenário positivo que pode tomar esse lugar. Então, quando a gente entra nessa vibração, nesse pensamento, nesse cenário negativo, às vezes a gente precisa de uma guinada, de uma mudança, de uma alavanca que nos coloque em outro lugar. Isso é Gutka. Essa alavanca da gente parar e pegar um outro caminho. Então, a gente precisa reverter a polaridade. A gente precisa ir para um outro caminho. Então, a gente vai usar o Jum Shabad, que é um poema divino, uma coisa poderosíssima. Tanto que a gente chama de um mantra mágico, para a gente romper esse fluxo nosso. E o mantra é o Ek Onkar Satguru Prasad, Satguru Prasad, Ek Onkar. Então, esse é um mantra na língua Gurmukh que a gente vai usar. Ek Onkar Satguru Prasad, Satguru Prasad, Ek Onkar. Esse vai ser o nosso mantra. Esse é um mantra mágico para a gente romper, né, essa situação que a gente está vivendo. E aí, a gente vai fazer a meditação como? A gente vai sentar em easy pose, pose fácil. O nosso polegar, ele vai travar o mindinho e o anelar. Então, com o polegar, eu vou travar o mindinho e o polegar. Ok? É como se eu estivesse fazendo aqui paz e amor, travando o mindinho e o anelar. E aí, os meus dedos indicadores e médios vão formar uma tesourinha. O dedo médio vai estar apontado para cima e o indicador para baixo. Então a minha pose é: os meus braços estão eretos, o meu mindinho e o meu anelar são travados pelo meu polegar, o meu dedo médio está mais alto, o meu indicador está para baixo. Fica uma garrinha. Essa é a mão. Então a gente forma uma tesourinha. A gente vai fechar nossos olhos e a gente vai mais uma vez projetar o nosso olhar para o nosso terceiro olho, que é o ponto entre as sobrancelhas. E eu vou conduzir a gente por essa meditação. Então a gente vai fazer durante um tempinho. A gente vai entoar o mantra Ek Onkar Satguru Prasad, Satguru Prasad, Ek Onkar. Quem não sabe entoar, porque obviamente a grande maioria das pessoas estão acompanhando essas meditações, vamos entrando na vibração e vamos tentando construir isso. Ek Onkar Satguru Prasad, Satguru Prasad, Ek Onkar. Eu vou colocar um mantra. E a pose é essa, ok? E aí eu vou conduzir a gente por um tempo. Depois, a gente vai, nessa posição, inspirar
travar a respiração dentro e segurar o máximo que a gente consegue, é o máximo mesmo, 20, 30, quem sabe 1 minuto. A gente vai respirar, depois a gente vai fazer 3 vezes uma respiração poderosa, depois a gente vai relaxar com os braços sobre o colo. Eu vou conduzir a gente nesse processo, não se preocupe, tá? Então, eu quero que vocês fechem os olhos, comecem a tentar descobrir um pouco esse mantra. Ek Onkar Sat Guru Prasad, Sat Guru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar, Sat Guru Prasad, Sat Guru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar, Sat Guru Prasad, Sat Guru Prasad, Ek Onkar. Eu vou colocar uma versão pra gente aqui. Deixa eu só conectar ela. Do Renato Mota e da Patrícia Lobato, que são um casal muito querido aqui de Belo Horizonte. Né? Eles cantam mantras, eles são professores de yoga também. Então, vamos nos conectar um pouco com essa meditação. O mindinho e o anelar presos pelo meu polegar, o dedo médio mais alto, o indicador um pouco apontado para baixo, uma pose bem ereta, bem elegante, podem entrar nessa pose, ok? E vamos nos conectando a esse mantra. Ek Onkar, Sat Guru Prasad, Sat Guru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sat Guru Prasad, Sat Guru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sat Guru Prasad, Sat Guru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sat Guru Prasad, Sat Guru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sat Guru Prasad, Sat Guru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sat Guru Prasad, Sat Guru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sat Guru Prasad, Sat Guru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sat Guru Prasad, Sat Guru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sat Guru Prasad, Sat Guru Prasad, Ek Onkar. Mentalmente, continue entoando, se conectando com o mantra. Mantenham firmes as mãos. Ek Onkar Sat Guru Prasad, Sat Guru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sat Guru Prasad, Sat Guru Prasad, Ek Onkar.
Sateguru Prasad, Sateguru Prasad, Ek Onkar, Sateguru Prasad, Sateguru Prasad, Ek Onkar, Sateguru Prasad, Sateguru Prasad. Vamos inspirar profundamente. Estica os braços, estica eles à frente. Vamos inspirar profundo e segurar o ar dentro. Segurem o ar dentro o máximo que a gente conseguir. Segure esse ar dentro o máximo que você conseguir. Segura. Quando não conseguir segurar mais, a gente faz 3 respirações muito poderosas e muito profundas. Duas, 3. E aí, gentilmente, coloque a mão sobre o seu colo e foca no seu terceiro olho. Joga o olhar de olhos fechados para o ponto entre as sobrancelhas. Então a gente sai do mantra, segura o ar fora por um tempo. E aí depois a gente faz respirações poderosas e agora simplesmente relaxa. Coloca seu olhar no ponto entre as sobrancelhas e fique aí. Ek Onkar, Sateguru Prasad, Sateguru Prasad, 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 Ek Onkar. E de olhos fechados, comecem a imaginar um grande lago, um lago retangular, um lago enorme retangular. E nesse lago enorme retangular, uma ponte branca. Imagine uma ponte branca, uma passarela de mármore, atravessando esse lago e ao final chegando a um portão enorme. E nesse portão enorme existe um templo sagrado, um templo dourado. E você vai caminhando em direção a esse templo e vai ouvindo esse mantra tocando. Ek Onkar, Sateguru Prasad, Sateguru Prasad, Ek Onkar, Sateguru Prasad, Sateguru Prasad, Ek Onkar, Sateguru Prasad.
Prasad, Satguru Prasad. Ek Onkar, Satguru Prasad, Satguru Prasad, Ek Onkar, Satguru Prasad, Satguru Prasad, Ek Onkar, Inspirem profundamente, inspirem profundo. Expirem. Mais uma vez, inspirem profundo. Expirem. Uma terceira vez, inspirem profundo. Expirem. Venham voltando, abrindo os olhos. Só para a gente então retomar, a meditação tem 4 etapas de um período mais longo. E aí o ideal é que a gente faça isso por 11 minutos. A gente faz essa pose inicial, né? Então, o mindinho anelar preso pelo polegar. O nosso dedo médio apontado para cima, o indicador para baixo. A gente sai dessa pose, na verdade a gente termina fazendo uma inspiração muito profunda e segurando o ar o máximo que a gente conseguir dentro. A gente expira. A partir daí a gente faz 3 respirações rápidas e poderosas. 3. A gente então coloca as mãos sobre o colo, foca no terceiro olho e de lá a gente vai para essa caminhada, esse lago, essa ponte de mármore, essa passarela, e lá no fundo tem um templo e a gente vai ouvindo esse mantra ao final dele. Então essa é a etapa 4. E é isso, né? Muitas vezes a gente está num processo extremamente negativo, complicado, e a gente usa esse mantra para a gente reverter isso e criar um cenário muito mais calmo, muito mais favorável. O templo que está indicado nesse mantra, eu não sei se vocês conseguem ver, é esse aqui que está ao fundo da minha tela de computador. Ele é chamado de Golden Temple, Templo Dourado, e esse tanque de água é esse aí. Vamos fechar o nosso encontro com os 3 longos satnams e aí a gente bate um papinho. Então tragam as mãos em frente ao peito na pose da prece, inspirem profundamente para entoar. Satnam, então pessoal, deixa eu parar a gravação aqui para a gente já gerar o link.